acaba sendo, para alguns, uma pena de morte. E acaba sendo, para alguns, uma pena de morte. Quando eles morrem. O Brasil foi expandindo a população prisional a um ponto que as cadeias viraram um depósito de um número muito grande de pessoas. E aí você não consegue organizar nada. Não consegue organizar a saúde, você não consegue organizar a disciplina, você não consegue que o Estado dê proteção para os presos que estão lá. E aí você tem facções que tomam conta das cadeias. E a saúde é só mais um aspecto desse descontrole geral. É muito difícil você organizar a saúde num presídio porque os médicos não gostam de trabalhar nesses lugares, as enfermeiras não gostam, enfim, a sociedade, a cadeia tem a vocação da cadeia, que é aprisionar. Não é a vocação da cadeia tratar de pessoas, isso é a vocação dos hospitais, dos ambulatórios. E fica muito difícil você conseguir reunir esses dois interesses diversos, não é? Se você pensar que essas mulheres, pequenas traficantes, o mal que causa aprisioná-las, porque quase todas são mães, as meninas começam a ter filhos com 14 anos, são meninas pobres que vão parar na cadeia. E elas têm filhos, esses filhos ficam como? Em geral não tem um ou dois, tem mais, 3 ou 4, aí uma tia fica com uma prima do interior leva outra embora, você desarticula a família toda. O Estado ganha o quê? E qual é o impacto no tráfico internacional de drogas ou no tráfico nacional, que tem uma quantidade pequena apreendida com essas moças, muitas vezes dentro da vagina, quando vão levar droga para o marido, para o namorado, para vender dentro da cadeia. Qual é o interesse? Quem ganha o quê? Elas não ganham nada, a sociedade não ganha absolutamente nada, gasta de mantê-las na cadeia, elas têm uma perda brutal, que é a desarticulação do ambiente familiar, completamente, muitas perdem os filhos para sempre. A troco do que é isso? O Brasil tem a 4ª população carcerária do mundo. É como se todos os moradores de Aracaju, ou 2 vezes a população da Islândia, estivessem atrás das grades. E a gente vai explicar por que isso está dando errado. A situação dos presídios brasileiros é singular. Na média mundial, a cada 100 mil pessoas, 144 estão presas. Por aqui, os resultados beiram o dobro disso. Aliás, o número de encarcerados no Brasil mais que triplicou em 14 anos. A maior parte dos crimes está relacionada ao tráfico de drogas, mesmo que as circunstâncias em que ocorram sejam questionáveis. Em 74% das prisões por tráfico em São Paulo, os policiais que prenderam foram as únicas testemunhas de acusação. Hoje, onde estão essas mais de 600 mil pessoas encarceradas, só cabem 371 mil. Ou seja, para cada cela feita para receber 8 pessoas, vivem 13. Mas esse número poderia ser bem menor. 40% dos presos brasileiros nem foram condenados ainda. Até porque não há quem os defenda. Não existem defensores públicos suficientes. Quem não tem dinheiro para pagar um advogado acaba mofando. No Brasil, temos apenas 1/3 dos defensores públicos necessários para suprir a demanda. Mesmo quem é preso em flagrante acaba esperando até 136 dias para uma primeira audiência, o que é preocupante, já que quase 40% deles não são condenados no fim do processo. E apesar do que muita gente diz, bandido bom não é bandido morto, até porque isso é crime. A pena de morte não existe no Brasil. E cuidar do bem-estar do preso é responsabilidade do governo. Isso é lei. Lei que, na verdade, não está sendo cumprida. A segurança de um detento é quase nula. Tanto que, se os presídios brasileiros formassem um país, seria a 3ª nação com mais homicídios proporcionais no mundo. E o problema não é só a morte. A saúde é péssima. Mesmo com a baixa qualidade do sistema prisional, isso tudo sai caro. O custo de um preso é, em média, R$ 1.600 por mês. E esse custo não tem data para acabar. Por causa de todos esses problemas que a gente já falou, a cadeia brasileira não faz o papel que lhe é proposto, que é reabilitar o detento para conviver em sociedade. E 70% deles voltam a cometer crimes e são presos de novo. No fim das contas, todo mundo sofre, mas principalmente eles.
O Estado nunca conseguiu organizar o sistema de saúde. Especialmente nessas cadeias superlotadas, que são todas superlotadas em São Paulo e no Brasil inteiro. Já não é fácil você organizar a saúde fora de quem está em liberdade, imagina nessas condições. Praticamente, irmão, quando você chega dentro da unidade prisional, você já tem 6 vezes chance de morrer do que você estivesse andando normalmente pela rua. Você já está praticamente sentenciado à morte. Já chegou na unidade prisional, tu já está assinando o teu óbito praticamente em potencial ali, ó. Você já é um morto em potencial. As mortes por guerra de facções ou rebeliões são as que mais chamam a atenção da sociedade por sua violência. Há, porém, uma causa mais comum para as mortes em presídios. É uma que não tem cara, não porta arma e não faz barulho, mas pode ser chamada por vários nomes: HIV, sífilis, hepatite, tuberculose. Devido a um conjunto de fatores que envolvem superlotação, escuridão das celas, falta de circulação de ar e ações de prevenção insuficientes, o mal que mais afeta os presos são as doenças. O último levantamento feito pelo governo identificou cerca de 24 mil pessoas com alguma doença transmissível em presídios ou carceragens brasileiras. 7 mil dessas com HIV, 6.500 com tuberculose. A taxa de incidência de tuberculose é 4.500% maior nas cadeias do que fora delas. A cada 100 mil presos, 900 têm a doença. No país, a cada 100 mil brasileiros, 20 sofrem de tuberculose. Para piorar, pouca gente se importa com a dor silenciosa dos presos. São doenças infectocontagiosas para todo lado, né, micoses, das quais o próprio preso terá que dar conta, porque não tem um sistema de saúde que o atenda. Se já não temos aqui fora, para a sociedade, para a população, você imagina para quem está privado de liberdade. Quando a gente olha a incidência dessas doenças ou desses agravos que os presos dizem, né, possuir ou ter ou sentir, quando a gente compara com a população em geral, com a população liberta, esses números nos presos é surpreendente. Eles morrem muito mais de doenças do que de violência. O percentual de óbitos por violência é em torno de 10%, enquanto o de morte por doença é mais de 80%. E a grande maioria dessas doenças curáveis. Então a gente pode imaginar que as mortes poderiam ser evitadas. Olha, o meu neto, ele foi preso dia 22 de setembro, esse ano vai fazer 1 ano que ele foi preso. Uma das famílias de um dos presos me avisou, dizendo que ele foi desmaiado para o UPA, né, com princípio de tuberculose. Eu estou aqui hoje para querer saber de resultado sobre o meu neto, mas até agora eu estou sem resposta. Eu tenho certeza que ele ficou doente aqui, porque ele nunca teve problema de saúde, de doença nenhuma. A questão da tuberculose, a gente sabe que a tuberculose é de longe a doença mais frequente, mais potencialmente grave no sistema prisional. A gente tem uma tendência a pensar que as pessoas adoecem de tuberculose na rua e elas que trazem a doença para a prisão, mas a gente fez um estudo aqui há alguns anos que mostrou que isso não é verdade. É a prisão que amplifica a transmissão e favorece o adoecimento dentro da cadeia. E acaba sendo, para alguns, uma pena de morte, quando eles morrem dessa doença porque estão presos. Porque o país ele é subdividido em 8 zonas bioclimáticas, cada uma dessas zonas bioclimáticas tem particularidades, né, parâmetros distintos. Então, por exemplo, um estabelecimento, uma arquitetura que eu estou projetando para o Rio Grande do Sul não pode ser a mesma que eu projeto para Alagoas. Nós temos um índice muito alto de hanseníase e tuberculose dentro do sistema prisional. Então, a ventilação adequada e o layout da cela sendo projetado de forma adequada permite que essa ventilação vá, né, limpe, pelo menos,
essa cela e dê uma condição de maior salubridade e de menor potencial de transmissão do vírus, por exemplo. Então você fica ali quando você tem um caso agudo, alguém passando muito mal, correndo risco de morte, você tem que levar para um pronto atendimento fora da cadeia. Só que como é que você leva? Precisa de escolta. Por lei, você não pode tirar um preso na cadeia e você levar até o pronto-socorro, não pode. Os médicos não querem, primeiro, os salários são baixos, não são atrativos. E segundo, que ninguém quer trabalhar no meio de preso, não quer, as pessoas não querem, eles têm medo, porque eles também fantasiam muito, sabe? Eles acham que é uma coisa muito perigosa esse tipo de trabalho, que você pode ser sequestrado, que você pode ser morto. A minha saúde debilitou um pouco, né? Eu lembro que eu cheguei a ficar tossindo muito. Você fica numa friagem o tempo todo, na pedra, forrada com jornal, disputando espaço úmido com espaço seco, com ratos às vezes, né? Porque o resto de quentinha era jogado num canto. Ficava aquela coisa, sabe, muito inóspida mesmo, sabe? Mas eu vi muita gente muito mal mesmo, muitas doenças. Eu vi no Frei Caneca as pessoas descerem. No Frei Caneca, então, eu vi experiências das pessoas descerem com tuberculose ou com qualquer outro tipo de doença e voltar perturbado, né? Porque tinha um hospital do maluco ali embaixo, as pessoas, não sei o que eles faziam, que as pessoas voltavam pior, né? Uma situação que me marcou muito, e eu sempre cito, é o fato de nós termos acompanhado o processo de morte de uma pessoa. No banheiro de uso coletivo que nós tínhamos, ela começa a se queixar de uma leve dor do peito que corria para o braço esquerdo. Logo a gente começa, nós e os outros companheiros de prisão, começamos a chamar os guardas e os agentes não vieram. E ela foi desenvolvendo um processo mais grave do infarto e acabou vindo a óbito e os agentes não apareceram para socorrê-lo. Eles pleiteiam esse atendimento, mas esse atendimento muitas vezes é filtrado pelos agentes penitenciários que avaliam a legitimidade ou não daquela demanda. E aí também, os presos se contaminando, a gente tem também os agentes penitenciários no mesmo cenário, também adoecendo e saindo da unidade, indo para fora e também levando. E acaba que eles têm que passar por cima de uma porção de coisas. Eu sei que acontece uma porção de conflitos na mente desses guardas, né? Causa muito, e o Estado abandona eles também. Eu, graças a Deus, não fui acometido de doença nenhuma, mas nós não recebemos atenção devida, né? Você tem uma perda de material humano muito grande. Você tem servidores que se aposentam precocemente. Você tem, às vezes, mortes provenientes da negligência desse Estado, que acarretam processos judiciais que fazem com que nossos impostos cubram essa perda. Nós estamos, para você ter uma ideia, tem unidades hoje que nós temos 4.000 presos com 5 servidores. Obviamente que isso gera uma instabilidade emocional nessas pessoas. Então, metade das pessoas que estão no sistema prisional tem um emocional muito instável, e você está num ambiente que é promíscuo, insalubre, inadequado, superlotado, sem você saber se você vai sair ou não. Você imagina, você está andando na rua, liberdade total, faz o que você quer, pega um ônibus, pega um metrô, vai passear, anda 5 quilômetros a pé e de repente está trancada num lugar, numa cela. Isso tem um impacto muito grande. Que é algo que muitas vezes não é percebido de uma maneira mais rápida ou não é dada a devida importância, mas a gente tem um número de mais de 70% dos presos e presas dizendo que tem algum tipo de sofrimento psíquico, e a questão da depressão aí ranqueando essa questão. E você não tem uma estrutura psiquiátrica para poder dar esse atendimento.
E os transtornos psiquiátricos nessa população têm uma prevalência maior do que na população geral. Porque você lida com todo tipo de gente ali, né? Uma dessas unidades prisionais em Neves, a gente observava várias tentativas de suicídio, inclusive intervir em muitas delas, né, tirando o cara da corda, né, tentando imobilizar um cara para que ele não viesse cortar os próprios pulsos. E detalhe, existe um processo também terrível, que é a notificação desse corpo para a família, que muitas das vezes nem chega. Às vezes a família vai receber essas notícias no momento que vai visitar o preso, e o preso já se encontra em óbito. A sociedade é muito obtusa nesse tipo de raciocínio. Então a gente quer que tire de lá e ponha na cadeia. O que vai ser feito com ele lá, ninguém está interessado. Não veem como um direito a questão da saúde, e sim como um privilégio, uma vez que a população como um todo aqui fora também está penando para ter garantido a sua saúde, né, a saúde pública. Então tem algumas distorções que acabam legitimando, né, esse cenário adoecedor mesmo, né, doente e adoecedor do sistema prisional hoje. Muitas pessoas vão sair dali e vão voltar para o âmbito social, sabe? Vão conviver novamente. E qual é o resultado disso tudo? Quem vai pagar por isso, né? Quem está na linha de frente para sofrer o dano da prisão, para sofrer os ataques, para sofrer tudo que a prisão causa? Então o Estado, ele tem esse tripé de culpa, tá entendendo? O próprio agente, quem sofre o dano e quem comete o dano, são todos abandonados e negligenciados pelo poder público. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer sua participação e contribuição com a gente nesse momento. Primeiramente, como que era a alimentação diária de vocês lá dentro? O que era oferecido, a quantidade de alimentos? Já chegou alguma vez de ter alimento assim, não tá numa boa conservação? Isso, exatamente. Sim, com certeza. Com certeza. Não tem dúvida. Sim. A alimentação, em partes, razoável. Não é aquela coisa pior do mundo, mas também não é a melhor, é razoável. Entendeu? Tipo, tem o café da manhã, o almoço e a janta. São 3 refeições ao dia. Em questão à higiene pessoal, como era? Eles forneciam sabonete, toalha, papel higiênico? Não. Isso aí você tem que a visita que leva para você isso na cadeia. Eles não fornecem nada, né? Para fazer as necessidades, tinha um local reservado e limpo? Sim, tinha um local reservado. Limpo porque os presos mantinham limpo. A gente mesmo que mantém tudo limpo. Lava 2 vezes ao dia, tem a faxina, que os presos se revezam dentro das celas para fazer as faxinas, entendeu? Então era organizadinho ali, tal pessoa... Cada dia tinha são 25 presos numa cela, então cada dia tinha um preso que cuidava da limpeza da cela. Mas não tinha ninguém da limpeza assim próprio que não, lá? Não, eles não contratavam. Não existe isso. Entendi. E você falou que eram 25 pessoas por cela, né? 25 por cela. Mas qual a capacidade de uma cela? Em torno de 10 a 12 pessoas, o máximo. E onde vocês dormiam? Os colchões eram higienizados? Não, tipo assim, tem as jegas que eles chamam, que são as camas lá, se chamam de jegas. Então são 6 jegas, que são a capacidade para 12 pessoas. Só que o resto que vem dorme no chão. Entendi. Espalhado pelo chão, chamado de praia. Entendi. Você estava contando um pouco mais sobre comprar essas camas, como funcionava? Tipo assim, cada preso, quem chega primeiro, pega a cama. Então a cama é do preso, entendeu? Então é o seguinte, aí a partir do momento que vai chegando outros presos, se ele quiser um lugar para dormir, tem um preso sempre está disposto a vender. Se você tem dinheiro para pagar, em torno de uns R$400 uma cama lá dentro. Se você tiver dinheiro, você compra. Se você não tiver dinheiro, você vai dormir no chão pro resto da vida. Teve a questão da visita também, né? Que também. Vocês compram aquele lugar, o quadrado que vocês compram? No caso, no pátio, cada preso tem o seu quadrado, é comprado, entendeu? Aí varia de valores com o dono do quadrado que está querendo vender.
Sim. Ah, entendi. Lá dentro, vocês têm acompanhamento com o psicólogo? Não, nunca nem ouvi falar isso lá dentro. Tem acompanhamento com algum clínico, com algum médico, algum enfermeiro já chegou ali? Temporada que eu passei lá, não. Não, né? Não tem. Nunca nem vi médico lá. Chegou algum momento que você precisou de um atendimento? Sim. E vocês fazem a solicitação? Eu peguei uma gripe muito forte lá dentro, porque morde frio demais, eu tenho um problema de garganta, então eu fiquei muito gripado. Simplesmente me curei porque a minha visita levava remédio para mim. E é difícil, né, também, a entrada de medicamentos. É, tudo controlado. Aí, só que conseguiram entrar, porque eu estava muito ruim. Aí meu advogado também, quem tem advogado, tem uma regalia melhor um pouquinho. Então o advogado consegue entrar com os remédios. Agora quem não tem... Não consegue. A pessoa passa mal lá dentro. Se não tiver ajuda dos outros presos, eles passam... E teve algum assistente social que entrou em contato com você? Não? Nada? Nada. Então a teoria é bem diferente da prática mesmo, que a gente vê, né? Com certeza. Não, na televisão tudo é bonitinho. Lá eles botam nutricionista, bota médico, bota psicólogo, bota isso e aquilo. Mas dentro da cadeia mesmo não vai um. Se vai, eles ficam lá pra cima lá. Mas dentro das celas, dentro dos pavilhões, eles não entram. Quando você estava privado de liberdade, você presenciou alguma situação de alguém precisar de um atendimento médico e não ser atendido também, tá numa situação crítica? Sim, com certeza. O Felipe mesmo, ele teve pneumonia lá dentro e simplesmente ele só foi atendido quando ele chegou a desmaiar, ele não aguentava mais. A gente chegou e começou a gritar na cela até que apareceram uns agentes que levaram ele. Aí levaram ele pro... Eu acho que é pra enfermaria que tem lá dentro do presídio e de lá ele foi conduzido ao hospital. Certo. Mas é só desse jeito lá que você consegue atendimento. Você tem que já estar praticamente quase morto. Caramba. Caso contrário, eles não te atendem, não. Deixa ali a mercê, ali você melhora. Deixa lá a pessoa lá por si só. Conta de Deus. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou enquanto estava privado de liberdade? As dificuldades que você passou lá dentro? Olha, simplesmente é sobre saúde mesmo, né? Que eles não oferecem para ninguém lá dentro. Eles estão um pouco se lixando para quem está preso. E sobre a higienização também, que é horrível dentro da cadeia. Eles não oferecem higienização nenhuma. Se você não tiver dinheiro para você comprar os produtos de higiene lá dentro, para você manter a higienização, você não tem. Tipo, papel higiênico, sabonete, é tudo. Papel higiênico, sabonete, produto de limpeza. Tipo assim, aparece ratos dentro da cela. Baratas, não é ratinho não, né? rato mesmo, as ratazanas gigantescas, entendeu? Então, tudo isso é horrível, entendeu? Tudo isso é uma dificuldade grande hoje em dia pro preso. Sim. No presídio, eles fazem campanha de vacinação, como Covid-19, gripe? De gripe eu nunca vi falar, nunca fizeram o tempo que eu tive lá, mas na época do Covid eu já não estava mais lá, eu não posso dizer se eles chegaram a fazer, entendeu? Mas eu acho que fizeram por causa da mídia, né, que estava muito em cima. Mas no período que você estava não teve nenhuma campanha de vacinação? Não, nunca vi falar de vacina de nada. Nem o médico vai ver como é que tá a situação, não faz acompanhamento de quantas pessoas estão doentes, nada disso. Assistente social, então... Nem no sonho. Nem se chegou a ver. No período em que você estava, as suas filhas tiveram algum auxílio do Estado? Não. Também não? Não. Teve nenhuma ajuda? Não, porque eu não quis também, né? Eu não sei se eles dão, porque eu também nunca precisei de fornecido. Mas tem que fazer uma solicitação. Tem que fazer. Mas isso aí eu sei que eles dão. Sobre o auxílio eu sei que eles fornecem. E como é que foi a sua reintegração assim, social? Você conseguiu um emprego logo depois que saiu? Sim, conseguiu, certeza, né? Graças a Deus. Mas ainda tem muito preconceito, né? Com certeza. Tipo assim, esse vídeo mesmo, se vocês mostrarem o meu rosto por aí, eu perco a metade dos clientes que eu tenho. Sim, sim. Mas você trabalha por conta própria? Eu trabalho por conta própria, entendeu? Então, por causa disso. Então, eu não tive dificuldade nenhuma em voltar a trabalhar no mercado. Mas eles dão algum suporte para quem tá... Não, então não, isso é pela pessoa própria, por si própria ali que... Tem que se virar sozinha. Sim, entendi. Não adianta querer contar com a ajuda deles para isso, para você se reintegrar na sociedade, que você não consegue, não. Nossa, é puxado, né? Porque pelo que a gente vê, assim, pela lei, é totalmente diferente do que realmente acontece, porque eles deixam ali largados. Se você for no hospital mesmo, uma pessoa que está privada de liberdade, eles tratam totalmente diferente de um paciente normal ali. Sendo que é um paciente normal também, né? É uma pessoa também.
E é direito, tá ali na lei, é equidade, tem que tratar todos como igual. Todos iguais, mas só que não é bem assim, não. Sim. Pois é, a gente queria agradecer novamente, a entrevista é isso mesmo, por você partir um pouco aí, compartilhar pra gente tudo da sua realidade. Estamos aí. Certinho, obrigada. Muito obrigada.